mais uma questão até de matrizes. A parte de funções aí entra, na verdade, porque fala sobre logaritmo. E eu costumo colocar as questões de logaritmo todas no grupo de funções. Bem que, às vezes eu ponho na parte de equações também. Porque tem equações, logaritmos, né? Funções, logaritmos. Mas você vê que o núcleo dele é uma matriz. Só que a parte de matriz aí estava tão... Parece que a parte de logaritmo estava tão mais chamativa, mais importante, que eu resolvi colocar nesse capítulo. E em outras questões também dessa aula a gente vai ver que parece função, mas a gente vai resolver na verdade usando até outra. Usa a ideia de função, mas usa aí colaboração de outros temas. Tá? Então essa questão é 2015/2. O /2 significa que é o segundo exame de qualificação da UERJ, né? Observe a matriz A quadrada e de ordem 3. Quadrada, mesmo número de linhas e de colunas, 3 linhas nesse caso e 3 colunas, né? Ordem 3, então, porque são 3 linhas e 3 colunas. Considere que cada elemento A e J, isso aqui pega muito aluno, que eu sei, não todos, mas pega bastante aluno, que é essa ideia da lei de formação da matriz, que é pegar o termo genérico, a expressão genérica do termo, que é esse A e J, lembrar que o I representa a linha em que aquele elemento se encontra, e o J representa a coluna, tá? Isso é importante, acho que é o mais importante. Então A e J é o termo genérico que fica na linha I e na coluna J dessa matriz, é o valor do logaritmo decimal de I mais J. É o valor do logaritmo decimal de I mais J. E ele pede qual o valor de X. Como que eu faço então? Veja bem. Esse termo aqui, ó, o 0,3, ele é o A11. Concorda comigo? Porque ele se encontra na primeira linha com a primeira coluna. O cruzamento da primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Daqui eu tiro, por exemplo, que o log na base 10, porque é logaritmo decimal de I mais J, nesse caso 1 mais 1, que dá 2. Então, o logaritmo decimal de 2, o logaritmo de 2, log de 2 na base 10, é 0,3. O 0,47, por exemplo, ele é o A, linha 1, coluna 2. É o cruzamento da linha 1 com a segunda coluna. 1 mais 2 é 3, então ele é o log na base 10 de 3. É o que está escrito aqui. Ó. Cada elemento A e J dessa matriz é o valor do logaritmo decimal de I mais J. E ele quer saber o valor de X. Então, espera aí. Você vai ver que tanto faz. Esse X aqui ó, representa o elemento que está na segunda linha, cruzamento com a terceira coluna. Então, ele representa o log na base 10 de 2 mais 3, que é 5. E se eu pegasse esse aqui? Vai dar na mesma, porque ele é o elemento que está na terceira linha, cruzamento com a segunda coluna. 3 mais 2 dá 5. Então, não importa qual x você pegue, ele quer saber quanto é o log de 5. Então, x, que é o valor pedido, é o log de 5. E agora você vai usar uma manha muito batida, né, muito explorada em questões de logaritmo, que é quando você tem um log de 5, você converte ele, digamos assim, reescreve o 5 como 10 dividido por 2. Lembrando que quando a base é 10, eu não preciso escrevê-la. Tá? O que eu preciso relembrar aqui de propriedade? Propriedade do logaritmo. Propriedade dos logaritmos. Propriedades dos logaritmos. Basicamente, que o log de A dividido por B numa certa base C vai ser igual ao log de A nessa base C menos o log de B na base C.
De resto, você precisa lembrar uma coisa que eu gosto de falar em todas as aulas, que o log de A na base B, no fundo, está te perguntando o quê? O que a função log te pede? Qual é o valor que coloco como expoente em B para que ele se torne, qual é o valor, digamos, n, né, que coloco como expoente em B para que B elevado a n, eu coloco o elevado, se torne A. É essa a pergunta, se colocar o B elevado a n. Nossa, não pareceu um n. O n aqui. Qual é o valor n que coloca como expoente em B aqui, para que o B elevado a n se torne A? Se você lembrar disso, que é meio que a definição, é o que o log está te pedindo, você não precisa decorar várias propriedades. Porque vamos aplicar aqui. Então, log de 5 eu vou usar esse macete, eu diria, uma técnica muito batida. Você vê o 5 transforma em 10 sobre 2. Por quê? Porque o log de 2 geralmente é dado, que nem aqui foi, 0,3. Né? Isso aqui implica... Ah, tá, eu escrevi aqui. Eu escrevi de novo aqui, mas já escrevi ali. E o 10 na base 10 dá 1. Vocês vão ver por quê. Ah, tem uma propriedade, fala que log de A na base A é 1. Não precisa decorar. Ó, então o x, que é log de 5, que por sua vez é o log de 10 sobre 2, pode ser escrito como log de 10 menos o log de 2. O log de 10 é 1 por quê, quando é na base 10? Lembra que eu acabei de ensinar? O log está te pedindo qual o número que você eleva o de baixo para dar o de cima. Qual o número que eu elevo a 10 para que ele se torne o próprio 10? 10 elevado a 1 é 10. Então, isso aqui, ó, dá 1. Vou escrever mais embaixo aqui. E o log de 2 foi dado ali, 0,3. Portanto, o x é 0,7. Gabarito B de bola.